Olá. As palavras têm o poder de mudar o humor, como bem sabemos, transformar atitudes e abrir possibilidades onde se pensava que não existiam. Pode-se usar o poder das palavras para iluminar o casamento? Sim, pode-se. Pode-se expressar amor um ao outro através de palavras. Os casamentos tornam-se monótonos e enfadonhos com o passar do tempo. O romance às vezes desaparece, mas pode-se usar ferramentas para dar um toque especial ao relacionamento. Na maioria das vezes, rotiniza-se a presença um do outro na vivência conjugal e não se expressa mais o amor e o cuidado como antes. O romantismo com palavras é uma boa maneira de trazer de volta a suavidade no casamento e entrar na espiral ascendente mais uma vez. Por exemplo, a esposa elogia o seu marido, ele fica feliz e diz algo legal para ela, e aí segue-se com um toque suave ou um gesto como cozinhar o prato favorito dele, e ele, por sua vez, mostra mais amor a ela porque se sente amado e satisfeito com ela, por tudo que ela faz a ele. Ser uma pessoa romântica nunca perde realmente o seu charme, e é bom lembrar-se de que todo mundo adora o romantismo. Há coisas maravilhosas e românticas para se dizer um ao outro, para que se sintam apreciados e amados. Ele ou ela, o casal, vai se sentir querido e vai fazer com que o outro se sinta querido também. Às vezes, tem-se a sensação que Hollywood, com seus filmes, vende aos casais o sonho de ser feliz para sempre. O que é uma ficção, mas a verdade é que a maioria dos casamentos torna-se sem amor, sem intimidade muitas vezes, a menos que sejam feitos esforços para reacender a centelha do romantismo na vida real. A maneira de se tornar mais romântico envolve um pouco de flerte, um pouco de gentileza, um pouco de atenção e uma mistura de atividades compartilhadas. É necessário que os dois, marido e mulher, assumam o ônus de trazer aquele romance tão necessário de volta à sua vida de casado. Aproveitar todas as oportunidades para expressar palavras gentis, pensar e planejar todas as coisas doces para dizer ao companheiro, à companheira, e que vão aquecer o coração do outro e fazê-los sentirem-se especiais. Percebe-se que depois do casamento, o romance geralmente fica em segundo plano. A emoção da perseguição acabou, a pessoa já foi conquistada e termina tudo aí. E assim o foco passa para outras coisas, como os filhos, a questão da paternidade, da maternidade, a administração da casa, ganhar dinheiro, planejar o orçamento, se preparar para o futuro. Daí o casal tem tempo para tudo, menos um para o outro, e esquece esse lado tão importante da relação que é o romantismo. Logo é preciso ser romântico com a sua cara metade. A maneira mais eficaz de fazer isso é dizer coisas românticas e doces um ao outro, para que mutuamente se sintam bem com o relacionamento. É bom lembrar-se que todas as pessoas ficam irritadas e aborrecidas em algum momento ou outro, o que é normal, mas o casal deve tomar cuidado e não permitir que coisas sejam ditas com raiva, com estresse, com mágoa, e estrague todas as palavras doces que foram sussurradas e elaboradas durante o dia. Então, aqui estão algumas dicas de frases que se pode dizer para expressar o amor ao seu cônjuge. Uma boa frase a se dizer é esta: eu realmente aprecio as coisas que você faz por mim. É uma excelente frase a ser dita um para o outro. A maioria dos casamentos cai em um ciclo negativo de reclamações. Quando, por exemplo, o casal diz um ao outro, você não se importa mais comigo. Ou então, uma outra frase comum, eu tenho que importunar você várias vezes para que você me escute. Ou então, uma outra frase bem comum, você está no seu celular 24 horas por dia, 7 dias por semana e não tem tempo para me ouvir. São algumas das frases bastante corriqueiras que se joga ao outro cônjuge. E esquece-se de valorizar as pequenas coisas que eles fazem um ao outro, mas acaba-se por apontar apenas aquelas coisas que incomodam. É preciso mudar esse ciclo de apontar só o negativo, mas, por outro lado, apreciar o que um faz para o outro, deixar o telefone de lado para dar toda a atenção ao outro, expressar a gratidão mútua pelas pequenas coisas que um faz ao outro, mostrar mutuamente a mesma educação e cortesia que se teria com os amigos e parentes. E adicionar um pouco de flerte ao fazer isso, entregar-se a uma conversa romântica com o companheiro. Sim,
É fácil ser romântico, mesmo que se pense o contrário. Quando hoje em dia achamos que o romantismo acabou. Aquele toque de mãos, aquele olhar sugestivo, trazem tudo para a romanticidade. Completar, é claro, com uma iniciativa para apimentar as coisas no quarto, para realmente transmitir a mensagem de que eles se apreciam um ao outro. Comprar aquela lingerie sexy que ele diz que ficaria bem nela. Ou aquele batom vermelho cintilante que faz o esposo sentir-se provocado. Isso colocará o relacionamento no ciclo do romance, ascendente, é claro, e fará ainda mais coisas para o crescimento ao amor. Sussurrar uma coisa apimentada aqui, ali, enfim, coisas que vão aquecer a relação. Bem, uma outra frase boa a ser dita: você traz à tona o que há de melhor em mim. Se o casal acha que o outro cônjuge é o par perfeito, então deve expressar isso, deixá-lo saber disso. Por exemplo, o esposo sempre sentiu que a esposa merecia elogios à sua forma de lidar com as situações, então deve fazer elogios a ela. Por exemplo, ele era cabeça quente e ela o ajudava a se acalmar. Ele facilmente desconfiava das pessoas, ela o encorajava a dar às pessoas o benefício da explicação, da dúvida. Ele ficava amuado por causa de pequenas coisas, enquanto ela sempre o fazia ver o quadro maior. Quer dizer, o elogio nesse momento do esposo para com a esposa fará bem. É bom que ela saiba isso. É extremamente romântico saber que o parceiro acha que seu cônjuge está fazendo uma diferença incrível e positiva na personalidade dele. Nada como um cônjuge dizendo ao outro que um é responsável pelo outro, pelo que o outro tem de melhor. Isso é bastante romântico a ser dito. A esposa não só se sentirá apreciada e amada, mas também orgulhosa com o elogio do esposo. Expressar a gratidão ao companheiro é simples, mas apenas o casal realmente sabe o que um faz pelo outro. Isso vem do coração, literalmente. Obviamente, o cônjuge ficará exultante em saber que o outro teve um papel importante a desempenhar no seu crescimento. Bem, uma outra frase boa a ser dita: casar com você foi a melhor decisão da minha vida. Pode haver momentos em que o casal se sinta decepcionado um com o outro às vezes, e às vezes se sentem culpados por não conseguir dar a vida dos sonhos que o outro mereceria ou realizar até mesmo os seus pequenos desejos. Mas deve-se usar as oportunidades para sentirem-se bem com o que os dois conseguem compartilhar mutuamente. Descobrir como expressar os sentimentos ao outro em palavras e ações. Dizer a ele ou a ela, por exemplo, que casar com você foi uma das melhores decisões da minha vida. Garantir ao cônjuge que o ama sinceramente ajudará muito a fortalecer o relacionamento um com o outro. Essa é a coisa mais doce que você pode dizer ao cônjuge. Então, dizer ao cônjuge que se escolherá o amor ao invés de materialismo, por exemplo. Uma outra frase muito boa de ser usada no casamento: você gostaria de sair comigo hoje? O fato de se estar casado não significa que ambos parem de namorar ou esqueçam os momentos divertidos que viveram no passado. Deve-se fazer questão de manter o fogo aceso, convidando o companheiro para um encontro. Essa será uma oferta irresistível. Escolher um restaurante romântico e ter um encontro maravilhoso. Lembrar-se de usar um perfume especial naquela noite de encontro. E pode-se dizer que tais esforços serão notados. Ele ou ela apreciará o fato de que ambos estão tentando reacender a faísca e passar algum tempo de qualidade a dois. Não há dúvida de que os esforços farão o marido se apaixonar pela esposa novamente e vice-versa. Outra frase boa a se dizer: você conhece a maneira ideal de me fazer sorrir, de me alegrar. Talvez se tenha sorte de encontrar um cônjuge que seja espirituoso e que faça rir facilmente. Talvez rir das próprias tolices, rir dos próprios erros, e assim iluminando a atmosfera, dando um pouco de graça na relação. Se houver um cônjuge assim no casamento, será ótimo. Então, deixar ele ou ela saber como isso é legal, como isso é bom. Né? Saber como o casamento dos dois é feliz por ter uma pessoa assim por perto. E saber que não é fácil encontrar pessoas assim que fazem sorrir e achar graça de todas as situações, boas ou ruins. Um senso de humor saudável é mais difícil de encontrar e contribui muito para tornar um relacionamento romântico, caso um tipo de pessoa como essa esteja por perto.
Uma outra frase boa a ser dita: eu estou sempre ansioso para ter você perto de mim. Essa é uma frase bela a se dizer para o amado ou para a amada, pois como dizer ao outro que o ama? Ora, diga a ele que sente a sua falta, quando da sua ausência, e como se espera que ele volte ou que ela volte logo para a sua companhia. Essa é a coisa mais romântica para dizer ao cônjuge. Quando o casal diz isso um ao outro, está tentando claramente dizer que um sente falta do outro, que quando um deles não está por perto e que se está sempre ansioso para o reencontro após um dia agitado no escritório ou algum outro compromisso. Essa declaração, quero você sempre perto de mim, é uma declaração forte. Em particular, também mostra que não se consegue imaginar passar a vida sem o outro e que seus dias terminam e começam pensando no outro. Esta é uma coisa muito romântica a se dizer ao cônjuge. Dizer ao outro que se sente falta dele quando ele ou ela não está por perto. Bem, uma outra frase boa a ser dita dentro da relação dos cônjuges: você me faz sentir protegida o tempo todo. É uma frase basicamente feminina, particularmente usada pela esposa e deve ser usada para poder expressar isso ao esposo, pois os homens têm essa necessidade genética de ser os provedores e os protetores. Eles se sentem fortalecidos quando podem fazer isso, e se a esposa se sente segura na presença dele, ela deve fazer questão de expressar isso. Se o marido proporciona um ambiente confortável, compartilha as tarefas, ouve a esposa, cuida de seus filhos quando ela está fora, deve dizer a ele que isso é muito apreciado por ela e fará bem ao esposo. Se ele está ao lado da mulher, não importa o que aconteça, ele ficará feliz em ouvir elogios da mulher nesse sentido. É a maneira da esposa afirmar a importância dele em sua vida e sempre vai funcionar nos relacionamentos. Uma outra boa frase a ser dita: quando você me toca, eu sinto que você me estima. Ou seja, o toque do casal é sentido como algo especial. Sempre que um toca no outro, o coração de ambos dispara. Ou seja, se a resposta, a essa pergunta é positiva, a resposta a essa questão é positiva. Quando você me toca, quando você toca o seu companheiro, ele se sente especial. Então, é uma coisa a ser revelada. As coisas românticas que um diz ao outro faz com que um queira mais o outro, o que culminará em um relacionamento feliz e intenso no quarto. Uma outra frase boa a ser dita: além de um bom marido, você é um bom pai. Quando a esposa diz isso ao cônjuge. Ou então, quando ele diz a ela: além de uma boa esposa, você é uma boa mãe. Portanto, dizer isso ao companheiro, à companheira, é que ele está indo perfeitamente bem na sua função de pai ou de mãe, de marido ou mulher, fará com que se sintam realizados e felizes. Dizer a ele ou ela que se conhece todo o trabalho que ambos estão realizando e que cada um assume e que o cumprimento de suas responsabilidades é uma das razões pelas quais ambos estão apaixonados um pelo outro. Dizer a ele que ele é um homem completo, ou então dizer a ela que ela é uma esposa completa, são bons elogios. Uma outra frase boa a ser dita: não consigo esquecer a diversão que tivemos na noite passada. Bem, se a intimidade física entre os dois é notável, é boa, é agradável, e eles podem expressar seus desejos carinhosos de forma adequada, é um sinal de um relacionamento saudável. Isso indica que os dois estão ligados um ao outro e que a intimidade é algo muito importante para o sucesso do casamento deles. Certificar-se de dizer um ao outro que ambos se preocupam com o prazer de ambos, isso faz com que se sintam ainda mais amados. Nada chega mais perto do coração de ambos do que saber que ele e ela estão felizes com a intimidade que compartilham. Além disso, dizer ao companheiro que realmente foi divertido o momento que tiveram na noite passada e que se está esperando por outros encontros semelhantes no futuro é algo muito bom a ser recordado ao companheiro. Dizer palavras amáveis uma outra irá aprofundar o vínculo. Uma outra boa frase a ser dita: você cresceu como pessoa e é por isso que eu te amo mais, ou te gosto mais, como queira. Os desafios no local de trabalho, a corrida desenfreada e a luta para sobreviver, como bem sabemos, são alguns dos problemas que a maioria das famílias enfrentam hoje. Há mais estresse na vida de um casal do que nunca. Portanto, reconhecer como ambos lidam com a pressão crescente e como se mostram fortes nessas situações
Ou seja, eles fazem algum curso para melhorar as habilidades? Ótimo. Ou estão cuidando da sua saúde? Ótimo. Certificar-se de notar as pequenas coisas que ambos fazem, né, para melhorar e fazer questão de reconhecer estas coisas. Estas são mensagens de amor comoventes de um para o outro. Fazer, por exemplo, uma nota de aniversário, escrever umas palavras sinceras sobre o amado, sobre a amada, sobre como a aprecia ou a aprecia. Em tudo isso, né, em tudo que ele tem feito pela família ou que ela tem feito pela família ao longo dos anos. Bem, uma outra boa frase a se dizer: passar um tempo com você é algo que valorizo. Os dois devem ter atividades que ambos façam juntos, como fazer exercícios, como cozinhar, como tirar férias, como fazer compras, etc. Deixar um ao outro saber como as coisas são divertidas quando os dois fazem isso juntos. Os dois podem até mesmo assistir aos seus programas favoritos juntos e depois discuti-los. Discutir os personagens e suas ações e dizer um ao outro como isso os torna revigorantes. Uma outra frase muito boa a ser usada: eu estou pronto para envelhecer com você. Essa declaração revela o compromisso com o relacionamento e garante aos cônjuges que ambos estão prontos para passar toda a vida juntos. Envelhecer não é assustador desde que tenhamos um ao outro. É uma ótima frase a ser dita. Escrever uma coisa doce assim para o cônjuge, né, é algo que revitaliza a relação e o casamento. E, finalmente, a frase fundamental, uma outra frase, e essa aqui é uma das principais: eu te amo de todo o coração. Quer dizer um ao outro que se amam, que se valorizam, né, que se gostam, verbalizando isso um ao outro, ou através de pequenos gestos, mas sobretudo de uma forma verbal, é uma forma simples de expressar os sentimentos em relação um ao outro. Pelo menos continuar repetindo esta declaração: eu te amo, para que ambos saibam que o outro é sua alma gêmea e que não há outra pessoa que poderia ser aquela pessoa certa para estar ao lado de ambos. E sabemos que nem sempre é fácil expressar os sentimentos de amor por meio de palavras, mas se o casal seguir essas dicas aqui colocadas, de dizer um ao outro, né, que se amam, pode-se ter certeza de que o casamento será, sim, satisfatório, bonito, cheio de romance e muito feliz, quanto ambos desejam. Vamos encerrar por aqui.